Opa, tudo bem? Em menos de 24 horas o Brasil sofreu um hecatombe. Vamos lá, eu nem queria fazer vídeo sobre tudo o que está acontecendo, pois nós, réis mortais, estamos fazendo a interpretação dos fatos baseados na mídia. E está tudo muito precoce para uma análise satisfatória. Até porque a cada minuto emerge algo novo que pode mudar tudo. Bom, até a metade do dia de hoje, todos estavam aí à espreita da renúncia do Temer. E ele já deixou claro que não vai renunciar. Até porque ele não é bobo, né, de perder o foro privilegiado. E em face disso, temos três cenários possíveis. Primeiro cenário, impeachment do Temer. Rodrigo Maia assume em um governo provisório e fomenta eleições indiretas para escolher quem assume o governo até as eleições de 2018. Nesse caso, toda a população tem que se unir, pois quem que esse Congresso execrável colocaria no poder? Poderia ser alguém contra a Lava Jato, o que para mim seria muito óbvio. Lembra lá da lei contra abuso de autoridade que esses canalhas queriam aprovar? Poderia também ser alguém da esquerda, né, que breque todas as reformas do Temer, agigante ainda mais a máquina pública e continue com o esquema petista de governo subserviente às pautas comunistas supranacionais. Nesse cenário, não existe a menor possibilidade de ascender algum liberal ou conservador. Aliás, eles poderiam até colocar o Lula como presidente, que assim ganharia foro privilegiado, não seria incriminado, tomaria medidas 100% populistas no governo, construiria uma imagem de vítima e em 2018 poderia concorrer com grandes chances aí de vencer. No segundo cenário, a chapa Dilma Temer seria cassada. Rodrigo Maia assume provisoriamente e antecipa as eleições de 2018. Aí a coisa também vai ficar tensa, né? Com a derrocada do PSDB, a galera do centro seria desamparada. E como eles têm repulsa aí a figuras como o Bolsonaro, começaria um romance com Marina Silva ou com Ciro Gomes. E é óbvio que a galera da esquerda também iria ir para essa mesma direção. E aí, meu amigo, continuaríamos ferrados. E no terceiro cenário é o do Temer escapar das acusações e continuar o mandato até 2018. Nesse cenário, as reformas não cessariam, né? A Lava Jato continuaria aí fazendo a faxina, Lula poderia ir preso e em 2018 renovaríamos todo o Congresso, podendo eleger o Bolsonaro ou quem sabe até o Caiado. As duas opções aí seriam uma boa guinada à direita. Fica claro que o pior cenário seria o de eleições indiretas. E é exatamente contra isso que temos que lutar. Eu acho que o processo de impeachment nessa altura do campeonato é muito nocivo, pois já que temos um regime presidencialista, o processo se torna extremamente moroso. E o que acaba com a governabilidade e com a economia do país. E quem mais sofre é o povo. Então o mais correto mesmo seria que o Temer renunciasse logo. Mas isso nos colocaria no risco de enfrentar o primeiro cenário, né, que é o das eleições indiretas. Enfim, estamos no bom e velho jargão. Se ficar, o bicho pega e se correr, o bicho come. Agora vamos sair um pouco aí dessa realidade que nos cerca e imaginar um cenário completamente novo. Imagina se uma pessoa tivesse o poder de dissolver todo esse Congresso, depois estipulasse uma lei que criminalizasse o comunismo, assim como o nazismo é criminalizado. E aí convocasse novas eleições gerais, com candidatos idôneos, né, que representassem os valores morais e culturais do povo brasileiro. E tudo isso em um processo muito rápido, para que não abalasse a governabilidade e a economia do nosso país. Veja bem, eu não estou falando de um ditador, né? É justamente ao contrário, me refiro a alguém com poderes de devolver a autonomia do governo para as mãos do povo, sem macular a democracia, respeitando, né, a decisão da maioria através do voto. Olha para mim e diz sinceramente
que se fosse assim, não seria perfeito? Sabia que isso existe? E só não acontece assim hoje em dia, pois fomos vítimas de um golpe. Um golpe que inclusive é comemorado todo ano no dia 15 de novembro. Esse foi o golpe chamado República Federativa do Brasil. Você sabia que antes disso, o Brasil era a quarta maior economia do mundo, com inflação de apenas 1,8% ao ano. A média de crescimento econômico anual era de mais de 8%. A nossa moeda possuía o mesmo valor que o dólar e a libra. Possuíamos apenas 14 tipos de impostos. Tínhamos a segunda mais importante marinha do mundo. O salário dos professores do ensino fundamental equivalia a R$ 8.000 se fosse nos dias de hoje. E fomos o primeiro país no mundo a construir escolas para necessidades especiais. O nosso imperador Dom Pedro II tinha 90% de aprovação popular. Era uma pessoa extraordinária, um cristão, falava 17 idiomas, um erudito respeitado no mundo inteiro, que fazia até viagens diplomáticas sem usar dinheiro público. Ele só foi destituído do poder porque uma pequena elite estava insatisfeita com a abolição da escravatura. Pois além aí de perder a mão de obra gratuita, ainda tinham que pagar indenizações para os ex-escravos. E assim confabularam com os militares para ascender ao poder e controlar o Brasil, vendendo uma mentira para o povo. Foi aí que nasceu o nosso governo de compadrio, que perdura até hoje. Eu lembro que nos anos 90... teve o referendo para que o povo escolhesse o sistema de governo do nosso país. O presidencialismo ganhou e a monarquia atingiu menos de 5% dos votos. E apesar de eu ser muito criança lá na época, eu lembro que todo mundo achava que a monarquia era um retrocesso, um tipo de volta à Idade Média. E na verdade não é nada disso. Os países monárquicos tem um alto desenvolvimento econômico e humano. Eu vou citar aqui só para você ter ideia. Espanha, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Noruega, Suécia, Japão, inclusive o Canadá. Na monarquia parlamentarista, o rei, ele representa na íntegra os interesses e os valores do povo. O rei é uma referência para a população, ele é um exemplo moral e cultural a ser seguido. E não só isso, o rei, no caso, ele funciona como um quarto poder. Temos o poder judiciário, o legislativo, que é o parlamento, e o executivo, que na monarquia seria o primeiro-ministro. E o rei configura um poder moderador. Funciona da seguinte forma: se acontecer um escândalo de corrupção, com os parlamentares envolvidos em roubos, desvios de dinheiro, ou se o executivo começar a governar de acordo com ordens supranacionais, utilizando dinheiro público para financiar países ditatoriais, o rei tem plenos poderes de dissolver todo o governo e convocar novas eleições. Assim ele retira toda a estrutura podre de poder e dá início a uma nova fase, com novos parlamentares e um novo primeiro-ministro, respeitando sempre a democracia. O mais importante é que o rei, ele não tem um partido, ele é apartidário, está acima de tudo. E se por acaso ele precisar dissolver o parlamento por causa de corrupção, por exemplo, ele o fará em benefício do povo e não para atender conchavos ou interesses partidários, pois a função do poder moderador é justamente prezar para que o sistema não se desvirtue dos interesses e dos valores dos cidadãos do país. Pois o rei é justamente o reflexo do povo. E o povo brasileiro é maciçamente conservador e cristão, exatamente como se posiciona a família Orleans e Bragança, que por sinal nunca se envolveram em nenhum tipo de escândalo. O Dom Bertrand de Orleans e Bragança, que provavelmente seria o nosso rei nos dias de hoje, é uma pessoa exemplar, um estudioso, palestrante, um verdadeiro erudito, com certeza muito mais preparado que toda essa corja de canalhas lá de Brasília. Mas sinceramente, eu não acho que
que a nossa solução seria transformar agora o Brasil em uma monarquia, né? O que passou, passou. Temos que jogar com as nossas cartas atuais. Mas se lá atrás não virássemos uma república através de um golpe, não teríamos construído nossa história dessa maneira, sem referência, né? Onde o povo fica aquém da sua própria nação, esperando as migalhas de uma classe política que governa visando apenas atender os seus execráveis interesses. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha nas redes sociais. Valeu!